Deus existe? Provavelmente o seu não. Porém, negar ou provar a existência de Deus pela ciência é como tentar medir a altura da tristeza ou a força do amor. Quando o ateu diz, a ciência provou que o conceito Deus não existe. Não, a ciência não pode provar nada fora do quantitativo ou valores imensuráveis. O conceito Deus abrange muitas coisas. O nome disso é a falácia da ciência como método absoluto. O método científico se limita a estudar fenômenos observáveis e mensuráveis, utilizando experimentação e evidências empíricas. Como o conceito de Deus geralmente envolve aspectos sobrenaturais que estão além da observação direta e da medição empírica, a ciência não tem as ferramentas adequadas para afirmar ou negar a existência de Deus. A ciência explora o mundo natural, mas a existência de Deus é uma questão de filosofia, teologia e crença pessoal. O método científico não pode fornecer uma resposta definitiva sobre Deus, mantendo esse debate fora do escopo da ciência empírica. O método científico é uma ferramenta para entender o mundo, mas tem limites. Quando um ateísta afirma que a ciência provou algo não medível, comete a falácia de considerar o método científico absoluto para determinar a existência de conceitos como Deus. O método científico é eficaz para estudar o quantitativo como movimentos, mas é inútil para questões como isto é belo, isto existe, ou é moralmente certo, sendo inadequado como usar uma chave de fenda para abrir uma porta. A ciência tem limites e não pode afirmar a inexistência de conceitos não mensuráveis, como Deus. Para esses conceitos, outros campos de investigação são necessários, pois a ciência não pode quantificar valores culturais, como o que é bom, belo ou feio. Então, Deus existe. Não, apesar da limitação científica, afirma recair no mesmo erro, pois não há nenhum bom motivo para se crer em algum Deus. Apesar da ciência possuir limites para certos conceitos, outros campos de busca por compreensão podem ser utilizados para a exclusão ou confirmação de um conceito fora do científico. A ciência pode, de fato, negar a existência de conceitos restritos, como o Deus papagaio existe. Basta ir nas fontes de origem e destrinchar as afirmativas sem evidências sólidas. O problema está quando um conceito maior e não quantitativo é aplicado à pergunta. Exemplo: existe algo além do universo, do tempo e do espaço? E se estamos trabalhando com algo além do nosso universo e o método científico só funciona corretamente dentro dele, então a ciência inútil, só sendo útil se tal algo interagir de forma física e quantitativa dentro do nosso universo, então esse algo existe e não existe ao mesmo tempo. Afirmar ou não é de ambas as formas inútil e imbecil. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a calma, Moreno. E o conceito de Deus se aplicaria para algo além da ciência? Sim, se aplicaria, pois estamos falando do conceito e não da definição de uma parte específica criada por culturas religiosas. Quando pensamos em Deus, pensamos naquele cara todo-poderoso, misericordioso, onipresente, onisciente e todo o resto. O problema é que existem diversos deles, alguns ultrapassados e outros populares. Porém, nenhum deles de nenhuma religião é o correto, e provavelmente não existem. Um cristão pode dizer: nossa, sério? Acha que isso refuta todas as religiões? O cristianismo é diferente, não compare ele com os deuses pagãos, ele existe e está na Bíblia. Você é chato demais, rapaz. Vai, sai do grupo! Provavelmente, mas sua religião pode estar errada. Vamos começar pelo cristianismo, a religião mais aceita atualmente, com cerca de 33.830 denominações diferentes. Cada uma acredita seguir corretamente a Deus, mas se uma estiver certa, todas as outras estão erradas, então a sua pode ser a errada, certo? A única forma de um livro possuir validade sobre si é se de fato for aplicado sua eficácia externa. Por exemplo, um livro de medicina possui valor, não porque o médico disse, mas porque o conteúdo dentro dele tem valor. E só é atribuído caso as palavras do livro tenham uma eficácia externa. O problema é, qual a razão de se acreditar na Bíblia? Possui conteúdo relevante. Sim, é verdade, existem mensagens positivas na Bíblia e até boas lições, ainda que para alguns ateus isso seja um incômodo. Espera, então você está dizendo que a Bíblia é sagrada e há boas lições? Isso é um absurdo, possui muitas atrocidades. Sim, eu sei, mas para um livro tão antigo, seu Novo Testamento possui boas lições. Você pode não crer em Jesus, mas negar a validade dos seus ensinos como bons comportamentos sociais te faz ser só mais um fanático. Porém, do outro lado da moeda,
Claro que isso não valida a Bíblia como autoridade para determinar a vontade de um suposto Deus. Até porque, mesmo no Novo Testamento, não há nada que comprove que tal livro é de fato divino. Lembre-se que falamos que para um livro ter validade por si mesmo, ele precisa ter efeitos testáveis no mundo real, e a Bíblia não parece ter esta peculiaridade. Tais revelações são controversas e pouco verificáveis. Portanto, é muito provável que tal livro não seja confiável como guia divino, mas isto é da fé de cada um, e devemos respeitar isto da melhor forma possível. Um cristão aleatório. Viu só? A Bíblia é a palavra de Deus, e ele existe, pois possui boas lições de Jesus, e muitas profecias ocorreram. Não, a Bíblia é um acrônimo de livros e não é confiável como guia para se encontrar com Deus, pois suas profecias possuem múltiplas interpretações. O motivo é simples, pois palavras figuradas podem facilitar para que se encaixe no futuro como profecias. Ainda que a Bíblia fosse a base para se crer em Deus, seria uma péssima ideia. Um livro ser a única forma para saber a vontade de Deus, pois já é provado variações ao longo do tempo em relação à Bíblia. A Bíblia passou por vários processos, criações e rasuras, e foram provadas alterações que podem afetar o significado original. Exemplo claro são textos como a mulher adúltera, esse texto muito famoso, já foi admitido por teólogos cristãos como um acréscimo. Ou seja, aquela história pode nunca ter acontecido. Mas o que chegou até nós é suficiente. Será mesmo? Além das partes faltando e acréscimos provados na Bíblia, também foi provado que os livros foram considerados inspirados ou não por Deus, mas por homens na época, que leram e disseram, isso é de Deus. O que garante que os excluídos não são sagrados? Não sabemos nem o que é a Bíblia e qual parte de fato é de Deus ou não. E não sou eu que estou dizendo isso, teólogos cristãos assumem que de fato houve tudo isso. O que chegou até nós não foi decidido por Deus, mas por homens. Existem diferentes Bíblias, e cada uma possui exclusões ou acréscimos, como ocorre com a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Ambas as Bíblias possuem suas variações. Os primeiros cristãos, por exemplo, leram livros apócrifos que você nunca sequer leu. Ok, a Bíblia possui tudo isso, mas ainda é a palavra de Deus. Se Deus quisesse falar, ele falaria com cada pessoa individualmente. Seria mais fácil, e isso evitaria, por exemplo, toda essa guerra religiosa. Também evitaria que você ficasse confuso. Pessoas de coração sincero poderiam simplesmente perguntar a Deus e pronto, ele responderia. Isso acabaria com os ladrões religiosos e, com certeza, com pessoas sendo mortas por isso. Infelizmente, a Bíblia já foi usada para controlar as pessoas. O Antigo Testamento possuía algumas passagens consideradas pesadas. Pessoas más poderiam escrever para justificar os atos dizendo, foi Deus que mandou, por isso é importante questionar aquilo que é dito pelos homens. Mas Deus mandou, era outra época. Se Deus não muda, então sua moral não muda, e não importa a cultural ou época, o certo para Deus continua sendo o mesmo. É mais fácil supor que trechos dúbios não são de Deus, e sim dos homens. Um ateu pode dizer, a ciência é absoluta e não precisamos da religião. Ela não influencia em minha moral. Não é verdade. O cristianismo é responsável pela cultura na maior parte do mundo, e por mais que você não pratique seus dogmas, ela molda você. Se eu pegasse você e jogasse em uma tribo canibal, dificilmente você não seria canibal. O meio influencia a ética e a moral. É verdade que a genética também é responsável por alguns atributos, mas o que somos é moldado pela nossa cultura que moldam nossa sociedade. Uns nem tão bons, gays devem morrer, e outros bons, busquem a paz com todos. Então acreditar que você sabe o certo e errado puramente sozinho, não é bem assim que funciona. Então Deus existe? Não sei, e não é relevante. Cada um que decida por si. Mas a ciência e a religião não provaram nada concreto. Cabe a você viver o bastante para saber. Por hoje é isso. Siga meu perfil e venha comigo.